Vocês votaram e decidiram, pessoal, todo dia, às 6 horas da tarde, o nosso vídeo vai estar no ar. Vamos deixar esse horário fixo aí para eu poder me organizar e vocês também, e com isso, né, a gente conseguir fidelizar a nossa audiência. O sábado tá batendo na gente, pessoal. Alguns favoritos aí tropeçando, como o Arsenal e Liverpool. A Premier League não foi do jeito que a gente esperava, o campeonato alemão com poucos gols, mas os jogos da tarde já estão dando uma respirada aqui e vamos tentar voltar, né, para toada positiva neste domingão. Comenta aqui como é que tá sendo o seu saldo no sábado e ó, paciência e gestão é o que salva nessa hora, beleza, pessoal? Para hoje eu vou trazer para vocês os palpites dos dois jogos da Premier League, um joguinho do Campeonato Alemão e dois do Campeonato Italiano, e as dicas vão rolar todas depois da vinheta. Vamos embora, pessoal. Próximo para vocês, análise de domingo. A gente começa aqui, primeiro confronto do dia, Wolverhampton contra Newcastle. O Wolverhampton segue o seu calvário, né? Só 7 pontos no campeonato. Tá aqui 15 pontos atrás do Nottingham no momento. Praticamente impossível se salvar. E hoje o time quer completar o seu quinto jogo de invencibilidade. Ele conseguiu vencer o West Ham no último jogo dentro de casa. Foi a primeira vitória do time no campeonato. Empatou com o United, empatou com o Everton. A gente, inclusive, estava no handicap desse time. E uma vitória na Copa da Inglaterra no meio de semana para poder ganhar moral. O time com Richan e com John Arias fica realmente muito mais competitivo. John Arias, inclusive, pretendido pelo Palmeiras. O grande problema do Wolverhampton é a sua defesa. Uma das que mais sofreu gols no campeonato, foram 41 até o momento. O ataque também é frágil, o desempenho em casa não é muito bom. Do outro lado, a gente tem a equipe do Newcastle, que vem de 4 jogos seguidos em casa. O último pela Premier League foi aquela virada emocionante diante da equipe do Leeds. Depois jogou na Copa da Inglaterra, poupou alguns jogadores, empatou com o Bournemouth, passou nos pênaltis. No meio de semana, teve as suas chances diante do City, mas acabou sucumbindo, perdeu por 2-0. Vai ter o jogo de volta, mas a situação é bastante complicada para o atual campeão. Então as chances de voltar para uma competição europeia estão mais na Premier League. 32 pontos, como a vitória vai a 35, empata aqui, passa em números de vitórias a equipe do United, então hoje o Newcastle tem boas chances, tá? Em termos de desfalques, o time tem algumas baixas, mas são baixas aqui frequentes, como o Livramento, Kraft, e as mais novas aqui são do Murphy e do Shark, que é o zagueiro bom desse time, tá? O Newcastle tem boas condições de comandar esse meio campo, o Sandro Tonali jogando muito bem, Joelinton também, mas o principal nome do time no momento é o Bruno Guimarães. O que ele comanda esse time é impressionante. Barnes, Woodmade e Gordon, com a possibilidade ainda de chegar ao Isa, deixam o Newcastle um time mais pronto na minha visão. Eu acho que o estilo de jogo do Newcastle casa bem com o Wolverhampton, não à toa o time tem um histórico bastante positivo diante dessa equipe. O Newcastle venceu 6 dos últimos 8 duelos direto desses times aqui, e embora a gente tenha tido gols nesse confronto, pode ser até uma tônica para essa partida, pelo menos 2 gols aqui, o mais de 2.5 para eu não gosto tanto. Eu vou recomendar a vitória do Newcastle, pessoal, acho que o time tem boas condições de conseguir a vitória, a defesa do Wolverhampton é frágil, e a gente tem até uma possibilidade de pagamento antecipado nesse jogo, tá? Se você tiver com o pezinho atrás, pode esperar tanto mais de 1.5, quanto esperar aqui para poder pegar um eventual menos 0.25 para a equipe alvinegra, beleza? No segundo jogo, galera, a gente tem o Aston Villa contra a equipe do Everton, e cara, essa tabela, né, os resultados dos jogos de hoje foram muito bons para a equipe do Aston Villa. O Arsenal empatou, o City perdeu e o Liverpool empatou. O United conseguiu vencer, mas está com 35, está bem longe aqui. Se o Aston Villa vencer, ele vai a 46, fica só 4 pontos atrás do Arsenal. Ou seja, o Aston Villa, ele está muito vivo na briga pelo título, tá? Ele deixou escapar pontos aqui diante da equipe do Crystal Palace, que segue muito frágil, com muitos times perderam muitos jogadores, está tentando se acertar, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem aqui um time que venceu fora de casa a equipe do Tottenham na Copa da Inglaterra e avançou com seus ótimos jogadores. Em casa, o Aston Villa é um dos times mais letais nessa Premier League. Ele vai ter aqui o Timas com Bogarde no meio campo e tô sentindo falta aqui do Oraná, que tá lesionado, e também do Camará. Então, esses dois jogadores que são a principal dupla de meio campo do time, eles são baixas hoje, é uma baixa muito relevante, tá? Mas McGinn, Rodgers e Oli Watkins vão estar disponíveis e o time muito bem treinado também. Do outro lado, a gente tem o Everton, que conseguiu um empate aqui diante do Sunderland na Copa da Inglaterra, vem de um empate, é o terceiro jogo sem vitória, só venceu um nos últimos 7, e o grande problema do Everton está na ausência de bons jogadores que estão com as suas seleções, ou lesionados, ou até suspensos. Lista de desfalques, mais uma vez, Alcaraz com Coleman, Desbury Hall, Gueye, Keane e também Diaye.
Um time que já não contratou tanto porque tem questão de fair play financeiro com o Everton, que gastou tanto no estádio, que não reforçou tanto seu time, perder quase que 5 titulares aqui é muito grave. E isso coloca o Aston Villa aqui como grande favorito nesse confronto, na minha visão. O Aston Villa é um dos times mais letais, como eu falei para vocês, dentro de casa. Vou filtrar aqui para vocês darem uma olhada nos critérios casa fora, o quanto o Aston Villa tem simplesmente com 10 vitórias seguidas, enquanto o Everton não tem um desempenho ruim fora de casa não, cara. Mas o Villa está invicto nos últimos 13 jogos de Premier League contra o Everton, invicto nos últimos 10 em casa com 10 vitórias seguidas, manter mais jogos sem perder gols contra o Everton que qualquer outro time. São 25 jogos que o Aston Villa venceu o Everton sem sequer sofrer gols. Então vamos na vitória do Aston Villa nesse segundo confronto também, beleza, pessoal? Indo para o campeonato italiano, pessoal, a gente tem aqui o primeiro jogo do dia, que é o jogo do Bolonha contra a equipe da Fiorentina. O Bolonha está tentando se recuperar, um bom momento aqui, subir na tabela de classificação, passou aqui 7 jogos sem vencer, mas conseguiu um empate diante do Como, e esse empate foi muito ingrato, porque o gol do Como foi praticamente nos acréscimos, e uma vitória diante do Hellas Verona por 3-2 fora de casa, chegou a estar na frente, quase que tomou o empate. Mas o Bolonha tem um time muito capaz, um time muito perigoso e um time que joga no seu 4-2-3-1 aqui com Dalinga, Ossolini, Fabian e Howe. Muito interessante esse time, e o Bolonha eu acredito que vai brigar por vaga em competição europeia até a parte final do campeonato, tá? Do outro lado, a gente tem a Fiorentina, que está tentando se safar aqui da zona de rebaixamento, e eu falei que o time tem boa chance, né? Ele estava em último durante boa parte do campeonato, já está em 18º, e é um time mais forte do que o próprio Lecce aqui, então tem boas condições de passar. A Fiorentina, pela sua grandeza, tem boas chances de não cair, mas segue sendo um time muito frágil defensivamente, times que mais sofre gols no campeonato, e isso coloca o time numa situação bastante complicada. 4-3-3 hoje, com Piccoli, Parsiri e Goodman lá capitaneando, né, à frente de um time que sofreu um empate diante do Milan no último confronto aqui, e também de um empate diante da Lazio, então vem fazendo jogos aqui bem parelhos, né? O Bolonha, ele é um bom time dentro de casa, embora a fase não seja muito boa, mas o grande problema é a Fiorentina, que sofreu pelo menos 2 gols em 6 dos 7 últimos jogos pelo campeonato italiano fora de casa, então com o time praticamente só perdendo fora dos seus domínios, e o Bolonha sendo um time sólido dentro de casa, perdendo aqui para o forte time da Atalanta, para a Juventus e para a Cremonese, eu vou recomendar aqui o empate no do Bolonha nesse jogo, beleza, pessoal? Para poder finalizar o campeonato italiano, Milan contra Lecce, aqui eu vou arriscar uma vitória do Milan cumprindo o handicap. Por quê? O Milan também, ele tá numa situação aqui de brigar pelo título junto com a equipe da Inter. O Milan tem uma das defesas mais sólidas do campeonato com apenas 16, e o Lecce um dos piores ataques da competição, ou pior, na verdade, com apenas 13 pontos, tá? O Milan chega para esse confronto aqui após uma ótima vitória diante da equipe do Como, uma vitória de virada por 3-1, uma vitória muito interessante de um ataque que é muito forte com Rafael Leão e com Pulisic. Mais do que isso, o meio-campo do Milan é um meio-campo que controla muitas ações e que consegue pressionar. Até mesmo nas vitórias aqui, ou empates, na verdade, nos tropeços, o Milan ele pressiona demais. Contra o Genoa mesmo foram 12 escanteios e 32 finalizações, além de um pênalti desperdiçado. Então os resultados ruins do Milan são mais intercorrência. O Lecce, por sua vez, praticamente só faz perder. Venceu 2 jogos dentro de casa, mas fora de casa é um time muito limitado, e eu acredito que não vai conseguir segurar a equipe do Milan, não. O Milan é um time muito sólido dentro de casa, o Lecce não consegue reagir, olha a quantidade de jogos que ele passa em branco, então eu vou pegar o handicap menos 1,5 aqui do Milan. Para mim, o Milan vence por pelo menos 2 gols de vantagem aqui, 2-0, 3-0, os placares mais prováveis. Se você tiver com o pezinho atrás também, pode esperar o Milan ao vivo aqui para bilhete, obviamente, né? A duplinha do Milan, que é o empate, ou até mesmo a vitória do Milan, pode compor, é interessante, tá? Para poder finalizar, pessoal, o campeonato alemão com o Stuttgart recebendo a equipe do Union Berlin. Stuttgart chega numa boa fase aqui, com 2 vitórias seguidas, 32 pontos, pode vencer aqui e ir a 35 e se consolidar nas equipes que vão para a próxima Liga dos Campeões. O Union Berlin também não é bobo, tá com 23 pontos aqui e sonhando com vaga em competição europeia. A forma recente do Union Berlin é interessante, né, do Stuttgart, ele venceu os 3 últimos jogos fazendo 10 gols e sofreu aqui 2 para o Frankfurt e 1 para a equipe do Leverkusen. Isso aqui foi um atropelo e uma virada emocionante diante da equipe do Frankfurt. Então é um time que vem marcando e sofrendo muitos gols, mas o saldo tem sido positivo. O principal atacante da equipe é o Dennis Undav, que marca muitos gols. O Furich também é um bom jogador, e o Stuttgart fora de casa tem um desempenho bastante interessante também nessa Bundesliga, né? Conseguindo aqui 8 vitórias nos últimos 10 confrontos no geral. Se a gente filtrar só pelos jogos da Bundesliga, também o time tem aqui 6 vitórias nos 8
8 jogos que disputou. Mas o União Berlim, pessoal, é um adversário bastante digno, tá? Chega quase que invicto aqui nos últimos 10, invicto nos últimos 4, foi reativo diante do Mainz, estava perdendo por 2-0 e empatou, depois foi guerreiro, estava atrás do Augsburg, empatou, teve chance de virar, finaliza e marca gols em praticamente todos os jogos, tá? O União Berlim só passou em branco uma vez nos últimos 10 confrontos, sendo o Stuttgart um time muito sólido dentro de casa, marcando uma média alta de gols, perdendo só para Hoffenheim e Bayern, né? Não vencendo só Hoffenheim e Bayern em jogos dentro dos seus domínios, que são 2 dos times que estão nas 3 primeiras colocações aqui. Mas o União Berlim sendo um time muito forte fora de casa, marcando gols aqui em quase todos os jogos e perdendo 4 deles, eu vou recomendar, pessoal, o mais 2.5 gols. O 2-1 do Stuttgart é um dos placares mais prováveis aqui, mas eu achei 1,70 para o nível do adversário um pouquinho baixo, então eu prefiro pegar gols aqui, porque eu acho que se a vitória do Stuttgart vier, vai ser na toada do Stuttgart, né? 2-1, 3-1, e a gente acabando com gols, a gente pega mais leque de placares aqui. Não espero uma vitória magra. Se vier, paciência. Beleza, pessoal? Então, poder finalizar, pessoal, bilhetinho na tela aí pra vocês. E estamos passando perto. Mas vocês sabem, né? A gente já acertou odd 12, odd 14, odd 26. E vocês sabem que uma hora a bola vem e entra pro nosso lado, beleza? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Verifique se você está inscrito, beleza? E não deixe de curtir também e comentar com seus palpites. Todo dia às 6 horas aqui o vídeo do canal do Quero Apostar. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets.